Desenvolvamente sobre ansiedade. Eu me chamo Luana Souza, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os sintomas de ansiedade em geral. Em geral, os transtornos de ansiedade vão ter 3 características principais que estarão presentes em todos eles. 1. Medo excessivo. 2. Ansiedade excessiva. 3. Perturbações comportamentais. Tá, mas qual é a diferença do medo para a ansiedade? Não é a mesma coisa? No medo existe algo acontecendo ali que a pessoa percebe como perigoso. E aí ela precisa ter uma reação, é algo real, algo que está presente ali naquele momento. Já na ansiedade, já existe uma preocupação sobre algo que vai acontecer no futuro. Não é algo que está ali presente, não é algo real ali naquele momento. É algo que essa pessoa está imaginando que pode vir a acontecer em algum momento. No medo, há pensamentos de perigo imediato. Então a pessoa tá ali pensando se ela vai fugir, se ela vai lutar. Já a ansiedade é uma preparação para um perigo futuro, não é presente, é futuro, uma preocupação excessiva em relação ao futuro. Então a pessoa vai estar sempre atenta e vigilante em relação ao que pode vir a acontecer, o que vai trazer algumas questões físicas como tensão muscular, constantes comportamentos de esquiva. A pessoa quer fugir, quer se livrar de situações que podem gerar aquela ansiedade. A pessoa vai ter uma tendência a se esquivar nas situações que geram medo, que geram ansiedade, porque no momento que ela se esquiva, que ela recusa, que ela faz tudo para não estar diante daquela situação, vai reduzir o medo, vai reduzir o nível de ansiedade e com isso ela vai querer agir dessa mesma forma em outras situações também. Nós temos diferentes tipos de ansiedade. Em todos eles nós vamos encontrar medo excessivo, ansiedade excessiva, comportamento de esquiva e pensamentos distorcidos. A diferença é que esses sintomas vão aparecer diante de objetos ou situações diferentes. Por isso que para saber exatamente o tipo de ansiedade que alguém tem, vai ser necessário fazer uma avaliação bem detalhada, fazer uma investigação a fundo do que causa, do que gera, o que é gatilho para que esses sintomas apareçam. Agora, como que eu vou saber se essa ansiedade é um transtorno ou se não é? No transtorno, o medo e a ansiedade é excessiva, é muito mais, é muito além daquilo que é real. Então é desproporcional ao que está acontecendo. Então, na realidade, a gente vai ter ali um perigo, vai ter uma situação que vai gerar ali um certo medo, uma ansiedade numa pessoa que não tem transtornos. E quem tiver o transtorno vai ser algo muito mais intenso, muito mais além. Agora, uma curiosidade: a ansiedade, ela acontece mais em pessoas do sexo feminino ou do sexo masculino? Acontece mais em pessoas do sexo feminino. Eu vou trazer agora, brevemente, informações sobre cada um dos transtornos de ansiedade que nós temos aqui. E se você quiser saber mais a fundo, mais detalhadamente sobre algum deles, você coloca aqui nos comentários que eu trago um vídeo falando mais a fundo. Transtorno de ansiedade de separação. Nesse caso, a pessoa vai ter um medo excessivo em relação a uma pessoa específica. Ela vai ter um apego a uma pessoa, que pode ser a mãe, pode ser o pai. Vai existir uma figura ali em que ela vai ser mais apegada. Ela vai ter medo de se separar daquela pessoa, de frequentar lugares sem aquelas pessoas e de perder. Vai ter medo de que aconteça alguma coisa grave, de que possa perder essa pessoa de alguma forma. Embora esse transtorno seja mais comum em crianças, ele também pode acontecer na vida adulta. Fobia específica. Aqui a gente já tem uma situação específica que vai fazer com que a pessoa experimente medo e ansiedade excessiva, comportamento de fuga.
Só que a intensidade desse medo, dessa ansiedade, ela é desproporcional ao que está sendo apresentado, aquela situação, ao objeto que está diante da pessoa. Existem vários tipos de fobias específicas, que pode ser a animais, injeção, ferimento, sangue. Fobia social. Nesse caso, a pessoa tem medo, ansiedade, comportamento de fuga em relação a situações sociais, em situações em que ela possa se sentir avaliado por outras pessoas. Isso inclui ir a encontro de pessoas desconhecidas, estar em lugares onde outras pessoas podem estar te observando, como, por exemplo, sair para comer, sair para beber, qualquer tipo de interação social. A grande preocupação dessas pessoas é ser avaliado negativamente pelos outros, de ser humilhado, rejeitado, ofender os outros. Transtorno de pânico. Nesse caso, a pessoa tem ataques de pânico de forma inesperada e recorrente. A apreensão, preocupação é persistente. A pessoa fica preocupada de que esses sintomas apareçam novamente. A pessoa pode ter um pico de medo excessivo e de forma repentina. Pode ter uma situação que gere esses sintomas? Podem. Mas também pode acontecer de forma inesperada. Não precisa ter uma razão aparente. Agorafobia. Existem 2 ou mais situações que eu vou citar aqui que geram ansiedade excessiva. Usar transporte público, estar em espaços abertos, estar em lugares fechados, ficar em uma fila, estar no meio de uma multidão, estar fora de casa ou sozinho. O medo dessas pessoas é de não conseguir escapar dessas situações, de não ter ajuda, de não conseguir sair disso. E se eu tiver outros sintomas incapacitantes e constrangedores, sem ter ninguém que possa me ajudar, sem conseguir sair disso? Ansiedade generalizada. Aqui nós vamos ter ansiedade, preocupação excessiva em várias áreas da nossa vida. E a pessoa vai sentir dificuldade em controlar essas preocupações. E essas preocupações vão estar relacionadas ao desempenho no trabalho, na escola, em saúde. E vamos encontrar sintomas físicos. Inquietação, sensação de os nervos estarem à flor da pele. A pessoa se sente muito cansada, sente dificuldade para se concentrar, tem branco, facilmente fica irritada, tem tensão muscular, alterações do sono. E por fim, temos o transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento, que pode acontecer devido à intoxicação ou abstinência de substância ou a tratamento medicamentoso. E transtorno de ansiedade devido a outra condição médica, que os sintomas terão consequências fisiológicas de outra condição médica. Agora, uma coisa muito importante: vídeos sobre sintomas não significa que tenha a intenção de que você faça o seu próprio diagnóstico ou que faça o diagnóstico de uma outra pessoa. Esses vídeos são alertas para que você identifique sintomas e a necessidade de buscar ajuda profissional, uma ajuda profissional qualificada. E também buscar um tratamento adequado. Qualquer dúvida ou sugestão de novos temas é só deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.